Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Sentados, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante estar acompanhando neste tempo pascal os Atos dos Apóstolos e vendo toda a graça vivenciada pelos nossos primeiros cristãos, a ousadia, a coragem, a unção de Deus que estava sobre esses homens que foram testemunhando ao longo da história a vida vivida por eles em nosso Senhor Jesus Cristo. A ponto de Paulo uma vez dizer aos irmãos: já não sou eu que vivo, mas é Ele que vive em mim. Não sei se nós temos esta ousadia de expressar isso. Se a nossa vida já está tão intimamente unida à vida de nosso Senhor, a ponto de expressar como Paulo: já não sou eu. E o que Paulo fazia? Essa vida de Paulo, vivida em Cristo, como que Paulo transbordava? Hoje Atos vai nos revelar. O Senhor aparece a Paulo e diz: tem confiança. Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. E o que é ser uma testemunha? Paulo andava pelas ruas de Jerusalém gritando: eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Paulo era um homem de euforias. Não. A vida de Paulo estava intimamente ligada à vida de Cristo. E tudo que Paulo vivia, tudo que Paulo fazia, tudo que Paulo realizava, ele realizava em Cristo. Era um transbordar constante. Testemunhar é revelar de uma outra forma aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. E é isso que Paulo fazia. Ele não usava do tom de voz para imperar sobre a vida dos outros, dizendo: eu sou, olhem para mim porque eu sou. Ele não precisava gritar. Ele era uma testemunha visível de nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que Paulo fazia, por tudo aquilo que Paulo realizava. Por meio dele, vai dizer o livro dos Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus realizava coisas extraordinárias. A sombra de Paulo, a sombra de Pedro,
era suficiente para que as pessoas, no passar, as pessoas fossem curadas, fossem libertas. Porque a vida deles estava tão intimamente ligada à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Igreja Católica vai dizer para nós que neste tempo, o tempo que estamos vivendo é o tempo do Espírito, mas também é o tempo do testemunho. É tempo de nós, pela nossa vida, declararmos que nós somos de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta para vocês: as pessoas que convivem com vocês podem dizer que vocês são de Cristo? Vocês dão testemunho suficiente para que as pessoas acreditem que vocês acreditam em Cristo? Ou o nosso testemunho contradiz a nossa religião? Ou a nossa declaração de fé? É um risco que eu vivo e que você vive. As pessoas podem olhar para o padre e não ver em mim um testemunho, mas também pode olhar para você. E pessoas que não estão muito longe, o seu marido e esposa pode olhar para você e não ver um testemunho. O seu filho pode olhar para você e não ver um testemunho. Por quê? Porque eu não testemunho, padre. A minha vida não diz que eu sou de Jesus. Eu sou grosso, eu sou estúpido, eu sou nervoso, eu sou mal educado, eu falo com agressividade, eu não faço o mínimo favor, eu sempre quero o primeiro lugar. Cuidados. Eu falo mal das pessoas, eu critico as pessoas, eu fofoco da vida das pessoas. Como é que eu dou um testemunho de Cristo? Dessa forma? Eu julgo. Eu sou o primeiro a criar o mal-estar. Eu provoco situações de mal-estar. Estou falando tudo contra os testemunhos. Tudo isso é contra testemunho. Mas eu posso testemunhar. E o tempo pede que eu testemunhe. Nós estamos vendo tantos anticristos se levantar nesses últimos tempos da história da humanidade. E pessoas que estão saindo do nosso meio, testemunhando contra. Pessoas que têm saído do nosso meio, do seio da nossa igreja, testemunhando contra e convencendo multidões que o seu testemunho é verdadeiro. Cuidado com os contra-testemunhos que eu posso dar, mas também com os contra-testemunhos que nós temos visto de pessoas dando, principalmente contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja sofre nesse tempo, mas o Senhor está dizendo para nós: tem confiança. Olha para o seu irmão e diga para ele: tem confiança. Ah, você não convenceu ninguém com essa sua falazinha. Não, fala, olha no olho dela e fala: tem confiança. Isso. O Senhor está conosco nesse tempo. Como o Senhor esteve com Paulo em Jerusalém, o Senhor está dizendo a ele que vai estar com ele em Roma. O Senhor está conosco hoje. O Senhor está conosco hoje. Nós não podemos perder a confiança. A nossa voz maior é Papa Francisco. Aquilo que você escutar, até mesmo de ex-padres, não corresponde com a verdade católica. Estão ouvindo? Não se deixe convencer, nem mesmo pelo parecer de pessoas que saíram do nosso meio e que hoje falam mal da igreja, falam contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que é momento, a mídia está aí aproveitando do momento, e muitas pessoas estão escutando, estão tendo questionamentos, porque estão tendo dois pareceres, porque eu concordo quando ele diz isso, quando ele diz aquilo, porém a verdade da igreja é a verdade da igreja. Não abramos mão daquilo que nos foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio
da sua santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Diga, Padre Edmilson, fala meu nome. Eu sou feliz por ser católico. É verdade? Você é feliz? Então defenda a sua igreja. Amém? Se você é feliz por ser católico, defenda a sua fé, custe o que custar. Não compactue, não vá aceitando com facilidade o que vai sendo dito a você. Não. A igreja tem modelos, modelo de família, modelo de sacerdote, tem modelo. Nós não precisamos querer ou ser atraído por novos modelos. Não é essa a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino dizendo, o salmista rezando dizia, eu falo e você repete, eu bendigo o Senhor, que me aconselha. E até de noite, me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Ouviu? Se eu tenho o Senhor ao meu lado, diante de tantas novidades, eu não vacilo.